O amor pode nos cegar de maneiras que só percebemos quando já estamos no abismo. O meu erro quase destruiu minha família inteira e começou com um simples olhar. Bom dia, meus queridos. Hoje, aos 82 anos, decidi compartilhar com vocês uma história que guardei no fundo do meu coração por décadas. Este relato vai ser um pouco diferente do que costumo contar aqui no canal. Hoje vou falar sobre um dos maiores erros que cometi na minha vida, algo que quase me custou tudo o que eu tinha. Isso aconteceu há muito tempo, em 1965, quando eu tinha apenas 22 anos, e embora eu tenha amadurecido muito desde então, acredito que devo ser completamente transparente com vocês. Antes de começar esta história difícil, queria pedir para você que está me assistindo agora, que deixe seu like neste vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e me conte nos comentários de onde está me assistindo hoje. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando minhas histórias com vocês. Muito bem, vamos começar. Meu nome é Alice, e eu tinha uma irmã chamada Lina que era 3 anos mais velha que eu. Desde pequenas, nós nunca fomos muito próximas. Lina sempre foi considerada a filha perfeita da família, bonita, estudiosa, educada e querida por todos na nossa pequena cidade no interior. Eu, por outro lado, sempre vivi à sombra dela. Onde quer que eu fosse, ouvia comentários como: "Você é a irmã da Lina, não é? Pena que não puxou a beleza dela." Ou "Sua irmã já era a primeira da classe na sua idade." Talvez vocês conheçam esse sentimento de sempre ser comparado com alguém e nunca estar à altura. Meu pai, José, era a única pessoa que parecia me entender de verdade. Ele tinha uma pequena loja de tecidos na cidade, nada grandioso, mas suficiente para nos dar uma vida confortável. Quando eu me sentia triste por causa das comparações, ele sempre encontrava um tempinho para sentar comigo no quintal de casa e me dizer: "Alicinha, você tem um coração que vale ouro. Um dia todos vão ver isso." Essas palavras me mantinham de pé nos dias mais difíceis. Em janeiro de 1965, nossa vida mudou completamente. Meu pai, que já vinha sofrendo do coração havia alguns meses, teve um ataque cardíaco fulminante enquanto trabalhava na loja. Foi tudo muito rápido. Os médicos disseram que ele não sofreu, mas para nós que ficamos, o sofrimento estava apenas começando. Eu tinha acabado de completar 22 anos e senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. A doença do meu pai já tinha consumido boa parte das economias da família com tratamentos e remédios caros. Quando ele faleceu, descobrimos que a situação financeira estava pior do que imaginávamos. A loja já não vendia como antes, havia dívidas que ele escondia para não nos preocupar, e a conta bancária estava quase vazia. Foi nesse momento que vi um lado da minha irmã que nunca tinha notado antes. Lina estava noiva de Antônio, um jovem médico recém-formado que havia chegado à cidade há menos de um ano. O casamento estava marcado para dali a 3 meses, e meu pai, antes de adoecer, tinha prometido uma quantia para ajudar nos preparativos. Lina já havia recebido esse dinheiro e feito vários pagamentos adiantados. Quando nos reunimos para discutir os arranjos do funeral, a conversa inevitavelmente chegou à questão financeira. Minha mãe, com os olhos ainda vermelhos de tanto chorar, mencionou que precisaríamos de dinheiro para dar ao meu pai um enterro digno. Olhou para Lina e perguntou se ela poderia devolver parte do que havia recebido para o casamento, já que estávamos em uma situação de emergência. O que aconteceu em seguida nunca mais saiu da minha memória. Lina ficou vermelha, cruzou os braços e disse com uma frieza que me arrepiou: "Já dei entrada no buffet, na decoração, e estou prestes a pagar o vestido importado. Não posso cancelar nada agora, perderia todo o dinheiro." Minha mãe, incrédula, insistiu: "Mas Lina, é o funeral do seu pai. Podemos fazer um casamento mais simples depois." Foi então que minha irmã disse aquelas palavras que cortaram meu coração como uma faca. Papai entenderia que não posso comprometer meu casamento por causa disso. Ele sempre quis que eu tivesse o casamento perfeito. Se eu desistir de alguma coisa agora, nunca mais conseguirei ter a festa que sonhei. Olhei para minha mãe naquele momento e vi uma mistura de dor e desapontamento que jamais esquecerei.
Sem alternativas, decidimos vender o broche de ouro que era da minha avó paterna, uma joia de família que minha mãe guardava com tanto carinho. É apenas um objeto, ela disse, tentando se convencer. José merece um funeral à altura do homem que foi. Nos dias que se seguiram, enquanto preparávamos o velório do meu pai, Lina continuava imersa nos preparativos do casamento. Na própria manhã do enterro, ela saiu mais cedo porque tinha uma prova do vestido marcada. Não posso cancelar, justificou. A costureira tem uma agenda muito disputada. Voltou apenas minutos antes da cerimônia começar. Aqueles dias foram os mais sombrios da minha vida. Eu me sentia completamente perdida, como se estivesse afundando em um mar escuro sem conseguir respirar. Comecei a perder peso. Não conseguia dormir direito e muitas vezes me pegava chorando sem nem mesmo perceber que tinha começado. Hoje sei que estava em uma profunda depressão, mas naquela época, em 1965, quase não se falava sobre saúde mental, especialmente em cidades pequenas como a nossa. O pior de tudo era que ninguém parecia notar meu sofrimento. Minha mãe estava perdida em sua própria dor e Lina estava ocupada demais com seu casamento para prestar atenção em qualquer outra coisa. A casa vivia cheia de amostras de convites, catálogos de flores, revistas com modelos de penteados. Era como se a morte do meu pai tivesse sido apenas um inconveniente no grande plano do casamento perfeito. A atitude de Lina só piorou com o passar das semanas. Ela começou a me forçar a participar dos preparativos, dizendo que eu precisava parar de choramingar e seguir em frente. Quando eu não demonstrava entusiasmo suficiente, ela fazia comentários cortantes. Você deveria se arrumar mais, assim nunca vai encontrar alguém. Ou, papai não iria querer te ver assim, toda desleixada e deprimida. Um dia, durante um almoço de família para discutir os detalhes finais do casamento, Lina anunciou os nomes das madrinhas. Meu nome não estava na lista. Quando uma tia perguntou por que eu, a irmã, não seria madrinha, Lina respondeu sem hesitar. Alice vai estragar as fotos com aquela cara triste. Além disso, ela não tem condições de comprar o vestido que escolhi para as madrinhas. Senti como se tivesse levado um tapa na frente de toda a família. Saí da mesa sem dizer uma palavra e fui para o jardim dos fundos, onde meu pai costumava sentar comigo. Ali, deixei as lágrimas correrem livremente. Foi nesse momento que ouvi uma voz atrás de mim. Você está bem? Era Antônio, o noivo de Lina. Nunca tínhamos conversado muito, apenas as formalidades de sempre. Ele era um homem bonito, com um jeito gentil e olhos que pareciam realmente ver você. Tentei esconder as lágrimas, envergonhada, mas ele já tinha notado. Não precisa fingir comigo, ele disse, sentando-se ao meu lado no velho banco de madeira. O que Lina disse foi cruel. Você não merecia aquilo. Fiquei surpresa com suas palavras. Era a primeira vez que alguém reconhecia o comportamento da minha irmã. Você é a irmã dela, continuou ele. Deveria ser a madrinha de honra, independente de qualquer coisa. Lina sempre foi assim, respondi, enxugando as lágrimas. Tudo tem que ser perfeito para ela, e eu nunca me encaixei na definição de perfeição. Antônio ficou em silêncio por um momento, depois perguntou sobre meu pai. Como era ele? O que gostávamos de fazer juntos? Que memórias eu tinha? Ninguém havia me perguntado isso desde o funeral. Todos evitavam o assunto, como se falar dele pudesse nos quebrar ainda mais. Mas eu precisava falar, precisava manter viva a memória dele. Contei a Antônio sobre as tardes que passávamos juntos na loja, como meu pai me ensinava a reconhecer os diferentes tipos de tecido, as histórias que ele contava sobre sua infância, seu sorriso gentil. E contei também sobre como Lina havia se recusado a ajudar com as despesas do funeral. Ela nunca mencionou isso, disse Antônio, visivelmente perturbado. Ao contrário, ela contou para todos que tinha organizado o funeral com muito amor e dedicação. Aquela primeira conversa durou quase 1 hora. Quando voltamos para dentro da casa, algo tinha mudado. Havia uma conexão entre nós, um entendimento silencioso. Nos dias que se seguiram, Antônio passou a visitar nossa casa com mais frequência, sempre encontrando um momento para conversar comigo quando Lina estava ocupada com seus preparativos. Ele trazia livros que achava que eu gostaria.
Eu sempre fui apaixonada por literatura, outro ponto em que diferíamos. Lina nunca teve paciência para ler. Conversávamos sobre sonhos, medos, esperanças. Ele me contava sobre seus planos de abrir uma clínica na cidade, sobre os pacientes que atendia, sobre como queria fazer a diferença na vida das pessoas. Pela primeira vez em meses, eu me sentia vista, ouvida, valorizada. A dor da perda do meu pai ainda estava lá, claro, mas agora havia pequenos momentos de luz penetrando na escuridão. Um dia, Antônio me confessou que estava tendo dúvidas sobre o casamento. Disse que se sentia pressionado pela família de Lina e pelo status que o casamento traria, mas que não tinha certeza se era o que realmente queria. Quanto mais conheço Lina, mais vejo um lado dela que me assusta, admitiu. Essa obsessão pelo casamento perfeito, como se fosse mais importante que qualquer outra coisa, até mesmo mais importante que o luto pela morte do próprio pai. Eu deveria ter recuado naquele momento. Deveria ter percebido o terreno perigoso em que estávamos pisando. Mas a verdade é que, em minha vulnerabilidade, aquelas palavras foram como um bálsamo. Alguém finalmente enxergava o que eu via há tanto tempo. As semanas passaram e nossa aproximação continuou. Lina estava tão absorta em seus preparativos que mal notava o quanto Antônio e eu conversávamos. Ou talvez tenha notado e preferido ignorar, confiante de que sua irmã sem graça jamais poderia ameaçar seu relacionamento. 2 semanas antes do casamento, Lina e eu tivemos uma discussão terrível. Ela me acusou de tentar sabotar seu grande dia, dizendo que minha cara de enterro estava deixando todos desconfortáveis. É por inveja, não é? Ela gritou. Você não suporta que eu vou ter tudo o que você nunca terá. Corri para a varanda, devastada com suas palavras. Foi lá que Antônio me encontrou mais tarde naquela noite. Ele tinha vindo trazer algumas amostras de convite para Lina aprovar, mas ela havia saído com as amigas para finalizar detalhes da despedida de solteira. Ouvi sobre a briga, disse ele sentando-se ao meu lado. Lina não tinha o direito de falar com você daquele jeito. Contei a ele, entre lágrimas, as coisas que ela havia dito. Ele me ouviu em silêncio e então, sem aviso, segurou minha mão. Nossos olhares se encontraram e, naquele momento, algo mudou entre nós. Ele se inclinou lentamente e me beijou. Foi um beijo suave, hesitante no início, como se ele também estivesse assustado com o que estávamos fazendo. Mas logo se transformou em algo mais intenso, urgente, como se ambos estivéssemos liberando toda a tensão e emoção que havíamos reprimido por semanas. Quando nos separamos, assustados com o que acabara de acontecer, ele sussurrou. Isso não deveria ter acontecido, mas não consigo me arrepender. Naquela noite, cruzamos uma linha que mudaria nossas vidas para sempre. Foi o início de um relacionamento secreto que duraria quase 2 meses, repleto de encontros furtivos, cartas escondidas, olhares que carregavam promessas que não deveriam existir. Eu sabia que o que estávamos fazendo era errado. Sabia que, por mais que Lina tivesse me magoado, nada justificava trair minha própria irmã daquela maneira. Mas naquele momento de fragilidade, com a dor da perda do meu pai ainda tão fresca, a atenção e o carinho de Antônio pareciam a única coisa mantendo minha cabeça acima d'água. Antônio me dizia que terminaria com Lina, que nunca a tinha amado de verdade, que fora pressionado a pedir sua mão em casamento pela posição social que isso traria. Prometia que ficaríamos juntos depois que tudo acabasse. E eu, em minha ingenuidade e desespero por conexão, acreditava em cada palavra. O que eu não sabia era que nosso tempo estava se esgotando rapidamente e que o preço a pagar seria muito mais alto do que eu jamais poderia imaginar. 2 semanas antes do casamento, comecei a perceber mudanças em Lina. Ela me observava com mais atenção, perguntava sobre meus passeios, queria saber onde eu estava indo com tanta frequência. Naquela tarde de sábado, eu havia me encontrado com Antônio na praça da cidade. Ficamos apenas meia hora juntos, trocando algumas palavras, um beijo rápido atrás da grande árvore central, longe dos olhares curiosos. Voltei para casa com o coração acelerado, como sempre acontecia depois desses encontros proibidos. Quando entrei no meu quarto, notei imediatamente que algo estava diferente.
Meu diário, que eu sempre guardava debaixo do colchão, estava sobre a cama, aberto exatamente na página onde eu havia escrito sobre meu primeiro beijo com Antônio. Senti um arrepio percorrer minha espinha. As cartas que ele havia me escrito, que eu guardava numa caixa de sapatos no fundo do armário, também estavam espalhadas sobre a cama. Ouvi passos no corredor e me virei, deparando-me com Lina parada na porta. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. As mãos tremiam segurando uma das cartas mais recentes de Antônio. "Como você pôde?" Ela sussurrou, a voz embargada pela dor e pela raiva. "Minha própria irmã." Tentei explicar. Balbuciei palavras desconexas sobre solidão, sobre como tudo aconteceu sem planejamento, mas ela não queria ouvir. "Poupe-me das suas desculpas," ela disse, a voz agora mais alta. "Você sempre me invejou, sempre quis o que era meu, desde pequena. Mas isso? Roubar meu noivo a 2 semanas do casamento? Isso é baixo demais até para você, Alice." Aquela noite foi terrível. Lina trancou-se em seu quarto, recusando-se a falar comigo ou com nossa mãe, que não entendia o que estava acontecendo. No dia seguinte, era domingo, dia do tradicional almoço de família. Tios, tias, primos, todos reunidos para uma das últimas confraternizações antes do grande casamento. Mamãe havia preparado um frango assado especial, a receita favorita do papai, como uma forma de mantê-lo presente em nossas vidas. Estávamos todos à mesa quando Lina finalmente desceu. Seus olhos ainda estavam inchados, mas havia algo diferente nela. Uma determinação fria que me assustou. Ela esperou que todos se servissem, que as conversas começassem a fluir, e então bateu o garfo contra o copo de cristal, pedindo atenção. "Tenho um anúncio a fazer," ela disse, a voz artificialmente calma. "O casamento está cancelado." Um silêncio perplexo caiu sobre a mesa. Nossa tia Cecília foi a primeira a reagir. "Mas por que, querida? Vocês brigaram? Tenho certeza que qualquer desentendimento pode ser resolvido." Lina sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. "Não é um desentendimento, tia. É uma traição." Ela então me encarou diretamente. "Descobri ontem que Antônio e Alice estão tendo um caso há semanas, bem debaixo do meu nariz, na minha própria casa." Foi como se uma bomba explodisse na sala de jantar. Todos os olhares se voltaram para mim, alguns incrédulos, outros acusadores. Minha mãe deixou cair o garfo, o barulho metálico ecoando no silêncio chocado que se seguiu. "Alice, isso é verdade?" ela perguntou, a voz mal saindo. Não consegui responder. A vergonha, a culpa, tudo se misturava dentro de mim, fechando minha garganta. Meu silêncio foi resposta suficiente. "Encontrei as cartas dele," continuou Lina, tirando uma delas do bolso do vestido. "Querem ouvir o que o meu noivo escrevia para minha irmã?" Sem esperar resposta, ela começou a ler. "Alice, cada momento longe de você é uma tortura. Quando estou com Lina, só consigo pensar em você, em seus olhos, em seu sorriso. Vou terminar tudo com ela depois do jantar de ensaio. E então poderemos ficar juntos sem nos escondermos." Um murmúrio de indignação percorreu a mesa. Tio Roberto, irmão do meu pai, bateu com o punho na mesa. "Que vergonha! Seu pai mal esfriou no túmulo e você desonra a família dessa maneira." Não aguentei mais. Levantei-me da mesa e corri para meu quarto, as lágrimas embaçando minha visão. Podia ouvir a voz de Lina continuando lá embaixo, contando a todos os detalhes que havia descoberto, pintando-me como a vilã da história, o que em muitos aspectos eu realmente era. Algumas horas depois, ouvi um grito vindo da sala. Desci correndo e encontrei minha mãe caída no chão, o rosto contorcido de dor. "Ela não consegue mexer o lado esquerdo!" gritou tia Cecília em pânico. "Alguém chame uma ambulância!" Minha mãe havia sofrido um pequeno derrame, consequência do choque e do estresse. Quando a ambulância chegou, os paramédicos me olharam com desprezo. A notícia já havia se espalhado pela cidade. Uma das enfermeiras que estudou comigo no colégio sussurrou enquanto ajudava a colocar minha mãe na maca. "Como você pôde fazer isso com sua própria irmã, Alice? Todo mundo está falando." Foi naquele momento que entendi a dimensão do que havia feito. Não era apenas um romance proibido, uma aventura secreta. Era uma traição que havia dividido minha família,
arruinado a reputação da minha irmã e agora colocado a saúde da minha mãe em risco. No hospital, fiquei no corredor enquanto Lina acompanhava nossa mãe. Ninguém falava comigo, ninguém queria me ver por perto. Tentei ligar para Antônio várias vezes daquele telefone público no corredor do hospital, mas ele não atendia. Precisava saber o que faríamos agora, se ele realmente cumpriria sua promessa de ficarmos juntos. Na manhã seguinte, depois de uma noite angustiante dormindo numa cadeira desconfortável do hospital, recebi a notícia que acabaria de quebrar meu coração já despedaçado. Antônio havia deixado a cidade durante a madrugada, sem se despedir de mim, sem se despedir de Lina. Simplesmente pegou suas coisas e partiu, deixando apenas um bilhete curto para o diretor do hospital onde trabalhava, alegando uma emergência familiar. "Ele é um covarde", disse tia Cecília quando me viu chorando no corredor após receber a notícia. "E você, Alice, é uma tola. Achou mesmo que um homem que trai com você não trairia você também?" Minha mãe ficou internada por 2 semanas. Quando finalmente recebeu alta, ela já conseguia falar, embora com certa dificuldade, e andar com a ajuda de uma bengala. Lina cuidou dela com dedicação durante todo esse tempo, enquanto eu me mantinha afastada, dormindo na casa de uma prima distante que teve pena de mim. No dia em que minha mãe voltou para casa, encontrei minhas coisas empacotadas em 2 malas velhas deixadas na varanda. Tio Roberto estava lá, de braços cruzados, como um guarda impedindo minha entrada. "Lina e sua mãe concordaram que é melhor você não morar mais aqui", ele disse, evitando olhar diretamente para mim. "Arranjei uma passagem de ônibus para a capital. Lá você pode começar de novo, longe dos comentários e do mal que causou." Tentei protestar, dizer que queria falar com minha mãe, me desculpar, mas ele foi irredutível. "Você já causou sofrimento suficiente, Alice. Vá embora antes que sua presença piore a recuperação dela." Assim, aos 22 anos, me vi sozinha na rodoviária, com 2 malas contendo tudo o que restava da minha vida e uma passagem só de ida para me ir à capital. Não tinha dinheiro além do suficiente para os primeiros dias, não tinha amigos ou conhecidos na cidade grande, não tinha planos ou esperanças. Nas primeiras semanas na capital, dormi num albergue para mulheres administrado por freiras. Era um lugar limpo, mas austero, com regras rígidas de horários e comportamento. As outras mulheres lá tinham suas próprias histórias de sofrimento e desgraça. Mas eu mantinha a minha em segredo, envergonhada demais para compartilhar. Durante o dia, vagava pelas ruas procurando emprego. Era 1965, e para uma mulher jovem sem formação superior ou recomendações, as opções eram limitadas. Depois de muitas tentativas, consegui um trabalho como balconista numa pequena farmácia de bairro. O salário era mínimo, mal dava para alugar um quarto de pensão e me alimentar, mas pelo menos me permitia sobreviver. O quarto que aluguei ficava no sótão de uma pensão antiga, mal ventilado e sufocante no verão. Dividia o banheiro com outras 5 mulheres, todas trabalhadoras como eu. Empregadas domésticas, atendentes de loja, secretárias de escritórios pequenos. À noite, deitada naquela cama estreita, olhando para o teto descascado, eu revivia os acontecimentos que me levaram até ali, torturando-me com pensamentos sobre o que poderia ter feito diferente. Nos primeiros meses, escrevi várias cartas para minha mãe. Cartas longas, implorando perdão, explicando como me sentia na época, como a dor da perda do meu pai e a frieza de Lina haviam me deixado vulnerável. Contava sobre minha vida difícil na capital, sobre a solidão, sobre como me arrependia amargamente do que havia feito. Nunca obtive resposta. Descobri, através de um jornal da minha cidade que ocasionalmente chegava à farmácia, que Lina havia se mudado para outra cidade também. Aparentemente, os comentários maldosos e a humilhação do casamento cancelado tornaram impossível sua permanência lá. Senti uma pontada de culpa ainda mais aguda. Não apenas havia traído minha irmã, como também a forçara a abandonar seu lar, seus amigos, sua vida. O tempo passou, lento e doloroso. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, os meses em anos. Continuei trabalhando na farmácia, eventualmente sendo promovida a gerente quando o proprietário,
Sr. Mendes percebeu que eu tinha jeito para os números e boa memória para os medicamentos. Mudei-me para um apartamento pequeno, mas decente, num bairro operário. Não tinha luxos, mas também não passava necessidades. Fiz alguns amigos, conheci alguns homens, tive alguns breves romances. Mas sempre que a relação começava a ficar séria, eu me afastava. Carregava comigo um medo profundo de me envolver, de confiar, de amar novamente. No fundo, acreditava que não merecia ser feliz depois do que havia feito. Minha rotina era simples e previsível. Acordava cedo, tomava café num pequeno bar perto do apartamento, trabalhava o dia todo na farmácia, voltava para casa, jantava sozinha, lia um livro ou ouvia rádio até adormecer. Aos domingos, ia à missa na igreja do bairro, mais por hábito e para quebrar a solidão do que por devoção. Era uma existência pequena, sem grandes alegrias ou tristezas, apenas um dia após o outro, em uma cidade que nunca chegou a se sentir como lar. Em 1967, consegui juntar dinheiro suficiente para comprar um rádio melhor. Era meu único luxo, minha conexão com o mundo além das paredes do meu apartamento e da farmácia. Ouvia música, notícias, radionovelas. Às vezes, quando tocava alguma canção que meu pai gostava, fechava os olhos e podia quase sentir sua presença, como se ele estivesse ali comigo, naquele pequeno espaço que eu chamava de lar. Ainda pensava em Antônio ocasionalmente, não com amor ou saudade, mas com uma mistura de raiva, vergonha e curiosidade. Para onde ele teria ido? Estaria exercendo a medicina em outra cidade? Teria encontrado outra mulher para enganar? Essas perguntas vinham principalmente nas noites de insônia, quando o passado parecia mais presente que o próprio presente. O Sr. Mendes, meu patrão, tornou-se uma espécie de figura paterna para mim. Era um homem viúvo, de meia-idade, com filhos já crescidos que haviam se mudado para outras cidades. Notando minha solidão, começou a me convidar para almoçar aos domingos em sua casa. Era uma gentileza que eu aceitava com gratidão, embora sempre me sentisse um pouco deslocada, como uma intrusa na vida dos outros. Foi numa dessas visitas, no início de 1968, que recebi a notícia que mudaria novamente o curso da minha vida. O telefone tocou durante o almoço. Era para mim, algo extremamente incomum, já que quase ninguém sabia que eu estaria ali. O Sr. Mendes me entregou o aparelho com uma expressão preocupada. Alice? A voz do outro lado da linha era familiar, mas diferente, mais velha, mais cansada. Levei alguns segundos para reconhecer. Tia Cecília? Perguntei hesitante. Sim, sou eu, minha filha. Liguei para a farmácia e me disseram que você estaria aqui hoje. Senti meu coração acelerar. Se tia Cecília havia se dado ao trabalho de me procurar depois de tanto tempo, algo sério devia ter acontecido. O que houve, tia? Está tudo bem? Um silêncio pesado do outro lado da linha. Depois, um suspiro profundo. É sua mãe, Alice. Ela está muito doente. Os médicos não dão muito tempo. Ela pediu para vê-la. Aquelas palavras caíram sobre mim como um balde de água fria. Minha mãe pedindo para me ver depois de quase 3 anos sem nenhum contato. Devia estar realmente mal. Como ela está? Consegui perguntar, a voz embargada. É o coração. Está muito fraco. Ela teve outro derrame na semana passada, menor que o primeiro, mas em seu estado debilitado. Bem, os médicos dizem que é questão de dias, talvez semanas. Estou indo, disse sem hesitar. Pego o primeiro ônibus amanhã de manhã. Alice. Tia Cecília hesitou, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Lina também está aqui. Voltou assim que soube. Vocês terão que se encontrar. Senti um nó na garganta. Lina. Minha irmã, a quem eu havia traído da pior maneira possível. Como seria encará-la depois de tudo? Entendo. Foi tudo o que consegui dizer. Chegarei o mais rápido possível. Desligamos e voltei à mesa do almoço com as pernas trêmulas. O Sr. Mendes, notando minha palidez, ofereceu um copo de água e um ouvido amigo. Contei-lhe brevemente a situação, omitindo os detalhes mais dolorosos do passado. Ele, com sua habitual gentileza, não fez perguntas. Apenas me ofereceu alguns dias de folga para que eu pudesse viajar.
Naquela noite, arrumei uma pequena mala, apenas o essencial para alguns dias. Enquanto dobrava as poucas roupas que levaria, minha mente estava em turbilhão. Como seria rever minha mãe depois de tanto tempo? O que diria a ela? Pediria perdão mais uma vez? E Lina? Como seria ficar face a face com minha irmã novamente? Peguei o ônibus das 6 da manhã. A viagem de 6 horas pareceu durar uma eternidade. Cada quilômetro que me aproximava da minha cidade natal fazia meu estômago se contrair mais de ansiedade. Olhando pela janela, vendo a paisagem mudar de urbana para rural, sentia como se estivesse viajando não apenas no espaço, mas também no tempo, voltando a um passado que havia tentado deixar para trás. Quando finalmente o ônibus entrou na pequena estação rodoviária da cidade, tive uma sensação estranha de déjà vu. Tudo parecia exatamente igual, congelado no tempo, enquanto eu havia mudado tanto. As mesmas lojinhas, o mesmo café na esquina, os mesmos rostos conhecidos que agora me olhavam com uma mistura de surpresa e desaprovação. Tia Cecília me esperava na plataforma, mais envelhecida do que eu me lembrava. Seu cabelo, antes castanho com alguns fios grisalhos, estava agora completamente branco. As rugas em seu rosto haviam se aprofundado, marcando os anos de preocupação e trabalho duro. Ela me abraçou brevemente, um gesto mais formal do que afetuoso, e me conduziu ao carro. Sua mãe piorou nas últimas horas, disse enquanto dirigia pelas ruas familiares. Os médicos estão lá agora e Lina está com ela o tempo todo, quase não sai do quarto. Assenti em silêncio, incapaz de formular uma resposta adequada. A menção do nome da minha irmã fazia meu coração disparar de ansiedade. O que diria a ela? Como pediria perdão por algo tão grave? O carro parou em frente à casa onde cresci, a mesma casa onde havia vivido momentos de alegria e de profunda tristeza. Era estranho estar ali novamente, como uma visitante, uma estranha. Tia Cecília pegou minha mala do banco traseiro e me guiou até a porta. Prepare-se, disse baixinho. Ela está muito diferente do que você lembra. Entramos, e o cheiro familiar da casa, uma mistura de sabão em pó, madeira antiga e o leve aroma de lavanda que minha mãe sempre usava, me atingiu como uma onda, trazendo com ele uma avalanche de memórias. Tia Cecília me conduziu pelo corredor até o quarto de minha mãe, o mesmo quarto que ela havia compartilhado com meu pai por tantos anos. No corredor, parada diante da porta, estava Lina. 3 anos haviam se passado desde nosso último encontro, aquele domingo fatídico em que tudo desmoronou. Lina estava diferente, mais magra, o rosto mais angular, os olhos com pequenas rugas nos cantos. Vestia um conjunto simples, sem os adornos e joias que tanto gostava no passado. Nossos olhares se encontraram, e por um momento nenhuma de nós disse nada. O peso de tudo o que havia acontecido pairava entre nós como uma barreira invisível. Então, para minha surpresa, Lina deu um passo à frente e disse, a voz baixa, ela está esperando por você. Está consciente agora, mas vai e vem. É melhor você entrar logo. Não havia hostilidade em sua voz, apenas cansaço e preocupação. Assenti, incapaz de falar, e entrei no quarto. Minha mãe estava deitada na cama que compartilhara com meu pai por tantos anos. Parecia menor, mais frágil do que em minhas lembranças. A pele amarelada e os cabelos, antes castanhos, agora completamente brancos. Quando me viu, seus olhos se iluminaram por um breve instante. Estendeu a mão trêmula em minha direção e eu a segurei, sentindo os ossos frágeis sob a pele fina. Alice, ela sussurrou. Você veio. Foi então que as lágrimas que eu havia segurado durante toda a viagem finalmente transbordaram. Caí de joelhos ao lado da cama, ainda segurando sua mão, e chorei como uma criança. Me perdoe, mamãe, soluçava. Por favor, me perdoe. Ela acariciou meus cabelos com a mão livre, um gesto tão familiar e reconfortante que só intensificou meu choro. Já perdoei há muito tempo, minha filha, ela disse, a voz fraca, mas clara. A vida é curta demais para guardar rancor. Eu só queria ver você mais uma vez antes de partir. Nos dias que se seguiram, minha mãe alternava entre momentos de lucidez e períodos em que não reconhecia ninguém. Lina e eu nos revezávamos em seu cuidado,
inicialmente em silêncio constrangido, depois com breves trocas de informações práticas, até finalmente começarmos a ter pequenas conversas sobre nossas vidas nos últimos 3 anos. Uma noite, depois que mamãe finalmente adormeceu após um dia particularmente difícil, Lina me chamou para a cozinha. Serviu 2 xícaras de chá e sentou-se à mesa, indicando que eu fizesse o mesmo. Por um longo momento, apenas bebemos em silêncio, o único som vindo do velho relógio de parede que papai consertara tantas vezes. Há algo que você deveria saber, Lina finalmente disse, colocando a xícara sobre a mesa. Sobre Antônio. Meu corpo enrijeceu ao ouvir aquele nome que tanto havia tentado esquecer. O que tem ele? Perguntei, tentando soar indiferente, mas falhando miseravelmente. Cerca de 1 ano depois que ele foi embora, recebi uma carta de uma mulher chamada Cláudia. Lina continuou, olhando para sua xícara em vez de para mim. Ela era enfermeira em Ribeirão Preto. Aparentemente, Antônio estava noivo dela quando veio trabalhar em nossa cidade. Ele manteve os 2 noivados simultaneamente, indo visitá-la nos feriados, dizendo a nós que estava visitando a família. A revelação caiu como um raio. Antônio, o homem por quem eu havia arruinado minha família, o homem que prometera amor eterno, havia enganado não apenas a Lina, não apenas a mim, mas a uma terceira mulher também. Como você descobriu que era verdade? Perguntei, ainda atordoada. Ela enviou fotos, cartas, até o anúncio de noivado deles, publicado no jornal local, respondeu Lina. Não havia como negar. Antônio é um mentiroso patológico. Ficamos em silêncio novamente, cada uma absorvendo o impacto daquela revelação. De repente, Lina fez algo que me pegou completamente de surpresa. Começou a rir. Um riso baixo no início, depois mais alto, até se transformar numa gargalhada quase histérica. O que é tão engraçado? Perguntei confusa. Nós 2, ela respondeu, enxugando lágrimas de riso. Brigamos, nos odiamos, destruímos nossa família por causa de um homem que não valia nada, que estava enganando nós 2 o tempo todo. Não percebe a ironia? E então, como se uma represa tivesse se rompido, comecei a rir também. Rimos juntas, rimos até ficarmos sem fôlego, rimos até as lágrimas de diversão se transformarem em lágrimas de tristeza compartilhada, de arrependimento, de perda. Quando finalmente nos acalmamos, algo havia mudado entre nós. Não era perdão, ainda não, mas era um início. Sinto muito, Lina, disse, finalmente conseguindo expressar o que guardava no coração há tanto tempo. Sinto muito por tudo. Não há desculpa para o que fiz. Ela assentiu, os olhos ainda brilhantes de lágrimas. Também tenho coisas pelas quais me desculpar, respondeu baixinho. Não fui uma boa irmã para você, Alice, especialmente depois que papai morreu. Estava tão obcecada com o casamento, tão preocupada com as aparências, que perdi de vista o que realmente importava. Naquela noite, não houve um grande momento de reconciliação, nenhum abraço cinematográfico ou promessas de amizade eterna. Apenas um pequeno passo em direção à cura, um reconhecimento mútuo de erros cometidos e da possibilidade, talvez, de um novo começo. Minha mãe faleceu 2 semanas depois da minha chegada, numa madrugada silenciosa de outono. Partiu durante o sono, sem dor, segurando a mão de Lina que dormitava na cadeira ao lado da cama. Eu estava na cozinha preparando um chá quando ouvi o choro contido da minha irmã. Corri para o quarto e, ao ver o rosto sereno de mamãe, soube imediatamente que ela havia partido. O funeral foi simples e digno, bem diferente do tumulto que cercou o enterro do meu pai. Poucos vizinhos compareceram. A maioria das pessoas ainda me olhava com desconfiança, e a presença de Lina, que também havia deixado a cidade em circunstâncias controversas, não ajudava a atrair muitos presentes. Mas não importava. Estávamos ali, nós 2, para nos despedirmos de nossa mãe, e isso era o que realmente contava. Após o enterro, nos vimos diante da inevitável questão: o que fazer com a casa? Era o único bem que nossos pais haviam deixado, e nenhuma de nós tinha planos de voltar a morar na cidade. Depois de algumas conversas, decidimos vender a propriedade e dividir o dinheiro igualmente. Podemos recomeçar,
disse Lina, enquanto empacotávamos as lembranças de família numa tarde chuvosa. Você na capital, eu no sul. Novos lugares, novas possibilidades. Era estranho trabalhar lado a lado com minha irmã depois de tudo o que havia acontecido. Enquanto organizávamos roupas, separávamos louças, embalávamos fotografias, conversávamos sobre coisas banais, o tempo, os vizinhos, pequenas memórias de infância. Evitávamos tocar nos assuntos mais dolorosos, como se tivéssemos feito um acordo silencioso de deixar o passado para trás. Na noite antes de partirmos, sentadas na varanda com 2 xícaras de café, Lina finalmente quebrou esse acordo. Acho que nunca te contei por que fiquei tão obcecada com aquele casamento, ela disse, olhando para o céu estrelado. Fiquei em silêncio, esperando que continuasse. Estava grávida, Alice. De 2 meses. A revelação me atingiu como um golpe. Você perdeu o bebê? Perguntei, hesitante. Lina assentiu, os olhos fixos em algum ponto distante. Quando descobri sobre você e Antônio, fiquei tão transtornada que passei mal. Comecei a sangrar naquela mesma noite, depois do almoço de domingo. Não contei para ninguém, nem mesmo para a mamãe. E então, no hospital, enquanto ela estava tendo o derrame, eu estava no andar de cima perdendo meu filho. Senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. O peso do que havia feito, da dor que havia causado, parecia ainda mais insuportável agora. Lina, eu não sei nem o que dizer. Se eu soubesse, não teria feito diferença. Ela interrompeu, a voz surpreendentemente calma. O que aconteceu, aconteceu. Não podemos mudar o passado, apenas aprender com ele. E eu aprendi muito nestes 3 anos, Alice. Aprendi que a vida é imprevisível e frágil demais para desperdiçarmos com mágoas. Ficamos em silêncio por um longo tempo, apenas ouvindo os grilos e o vento suave nas folhas da velha mangueira do quintal. Acho que foi melhor assim. Lina finalmente continuou. Imagina se eu tivesse me casado com ele, tido aquele filho? Estaria presa a um homem que não valia nada. Ainda dói? Perguntei, referindo-me não apenas à perda do bebê, mas a tudo. A traição, o escândalo, os sonhos destruídos. Às vezes, ela respondeu honestamente, mas não como antes. E você, Alice? Ainda pensa nele? Refleti por um momento. Não do jeito que você imagina. Penso no que fiz, nas escolhas que tomei, no mal que causei. Mas Antônio é como se fosse apenas um personagem numa história triste, não uma pessoa real por quem ainda sinto algo. Na manhã seguinte, nos despedimos na rodoviária. Lina embarcaria primeiro, rumo ao sul do país, onde tinha conseguido um emprego como secretária numa empresa de exportação. Escreva, ela disse, me abraçando brevemente. Não era um abraço caloroso como os que trocávamos na infância, antes da competição e do ressentimento se instalarem entre nós. Mas era um começo. Vou escrever, prometi. E você também. Voltei para a capital com a sensação estranha de estar começando uma terceira vida. A primeira havia terminado com a morte do meu pai e minha traição. A segunda havia sido aqueles 3 anos solitários, trabalhando na farmácia, vivendo à sombra da culpa. Agora, com o dinheiro da venda da casa, eu tinha a chance de recomeçar mais uma vez. A primeira coisa que fiz foi procurar um lugar melhor para morar. Encontrei um apartamento pequeno, mas ensolarado, num bairro tranquilo. Tinha apenas um quarto, uma sala-cozinha e um banheiro. Mas para mim, acostumada com a precariedade do quarto de pensão, parecia um palácio. Comprei alguns móveis simples, cortinas coloridas, vasos de plantas. Queria criar um espaço que fosse verdadeiramente meu, que não carregasse memórias dolorosas. Com o restante do dinheiro, tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida. Voltei a estudar. Na escola, sempre havia sido uma boa aluna, especialmente em ciências e matemática. Inscrevi-me no curso normal para me tornar professora primária, um dos poucos caminhos profissionais respeitáveis para uma mulher naquela época. Os primeiros meses foram difíceis. Aos 25 anos, eu era bem mais velha que a maioria das alunas. Quase todas meninas de 17, 18 anos, cheias de sonhos e inocência. Sentia-me deslocada, como se carregasse um peso invisível que me separava delas.
Mas aos poucos fui me adaptando, fazendo algumas amigas, encontrando meu lugar. Os estudos me deram um propósito, uma direção. Pela primeira vez desde a tragédia, eu pensava no futuro com esperança, em vez de apreensão. Quando não estava em aula ou estudando, continuava trabalhando na farmácia, agora em horário reduzido. O Sr. Mendes, compreensivo como sempre, ajustou minha escala para que eu pudesse conciliar trabalho e estudos. Mantinha correspondência regular com Lina. Suas cartas, no início formais e curtas, foram se tornando mais calorosas e detalhadas com o tempo. Ela me contava sobre sua nova vida no Sul, sobre como o clima era diferente, sobre seu trabalho na empresa de exportação, onde rapidamente estava sendo promovida devido à sua eficiência. Em troca, eu escrevia sobre meus estudos, sobre a farmácia, sobre pequenos acontecimentos do meu dia a dia. Em uma dessas cartas, Lina mencionou que havia conhecido alguém. Ele se chama Geraldo, escreveu. É viúvo, tem uma pequena fazenda nos arredores da cidade. É um homem simples, mas honesto e gentil. Começamos a nos ver com frequência, e ele me faz sentir em paz. Aquelas palavras me encheram de alegria. Minha irmã merecia essa paz, esse novo começo, essa chance de ser feliz. O tempo passou, e nossa correspondência, embora menos frequente à medida que nossas vidas se tornavam mais ocupadas, nunca cessou completamente. Era como se estivéssemos, palavra por palavra, carta por carta, reconstruindo uma ponte sobre o abismo que havíamos criado entre nós. Em 1969, 4 anos após a tragédia que havia separado nossa família, recebi uma carta de Lina com uma notícia que me deixou surpresa e emocionada. Ela e Geraldo estavam noivos. Será uma cerimônia simples, escreveu. Apenas família e amigos próximos. Sei que é pedir muito, depois de tudo, mas gostaria que você viesse, Alice. Gostaria que minha irmã estivesse presente no meu casamento. Li e reli aquele convite várias vezes, as lágrimas embaçando minha visão. Era mais do que um simples convite para uma cerimônia. Era um gesto de perdão, de reconciliação, de esperança para o futuro. Respondi imediatamente, aceitando o convite com gratidão e emoção. O casamento aconteceu num domingo ensolarado de setembro. A fazenda de Geraldo, embora pequena, era bonita e bem cuidada. Um altar improvisado havia sido montado sob uma grande árvore no jardim, decorado com flores simples do campo. Lina estava radiante num vestido azul claro, sem a ostentação que havia planejado para seu casamento anterior, mas infinitamente mais bonita em sua felicidade genuína. Fiquei nervosa ao encontrá-la antes da cerimônia. Era a primeira vez que nos víamos pessoalmente desde a morte de nossa mãe. Mas meus temores logo se dissiparam quando ela me abraçou. Um abraço verdadeiro desta vez, cheio de calor e significado. Estou tão feliz que você veio, disse, segurando minhas mãos. Não seria o mesmo sem você. Durante a cerimônia, sentada entre os poucos convidados, observei minha irmã pronunciar seus votos com voz firme e clara. Ao olhar para Geraldo, pude ver o amor genuíno em seus olhos, a promessa de um futuro construído sobre confiança e respeito mútuos. Era tão diferente da relação tumultuada e baseada em aparências que ela tivera com Antônio. Na pequena recepção que se seguiu, Lina me apresentou a Geraldo oficialmente. Era um homem alto, de aparência bondosa, com mãos calejadas pelo trabalho no campo e olhos que sorriam junto com os lábios. Sua irmã me falou muito sobre você, disse ele, apertando minha mão com firmeza. É um prazer finalmente conhecê-la. Espero que tenha falado bem, respondi, meio em brincadeira, meio séria. Falou a verdade, ele disse simplesmente, sobre o passado, sobre os erros, sobre o aprendizado e sobre como vocês duas estão reconstruindo sua relação um dia de cada vez. Isso me diz muito sobre o caráter de ambas. Aquelas palavras simples, ditas por um homem que mal me conhecia, tocaram algo profundo dentro de mim. Talvez fosse possível, afinal, não ser para sempre definida pelo pior erro que cometi. Talvez houvesse espaço para crescimento, para mudança, para redenção. Voltei para a capital no dia seguinte, carregando comigo memórias preciosas e um sentimento renovado de esperança. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que o futuro poderia guardar coisas boas para mim também.
E foi assim que, nas semanas seguintes, quando o Sr. Mendes me apresentou a um amigo, um professor de química chamado Otávio, que frequentemente vinha à farmácia comprar materiais para seus experimentos com os alunos, permiti-me notar seu sorriso gentil, seus olhos atentos, que pareciam realmente ver as pessoas. Permiti-me responder ao seu interesse, conversar sobre assuntos triviais que gradualmente se aprofundaram. Permiti-me, pela primeira vez em anos, a possibilidade de abrir meu coração novamente. Otávio era viúvo, alguns anos mais velho que eu. Sua esposa havia falecido de pneumonia 2 anos antes, deixando-o sozinho para criar sua paixão pelo ensino e pelos livros. Começamos a conversar sobre o tempo, os medicamentos que ele procurava, as notícias do dia. Com o tempo, as conversas se tornaram mais pessoais. Ele me contou sobre sua esposa, sobre seu trabalho na escola pública, sobre seus autores favoritos. Eu, cautelosamente, compartilhei pequenas partes da minha história, testando as águas, medindo suas reações. Um dia, após meses dessas conversas esporádicas, ele me convidou para tomar um café depois do meu expediente. Hesitei, o coração acelerado. Desde Antônio, não havia me permitido nenhum envolvimento romântico sério. O medo de machucar alguém novamente, ou de ser machucada, era grande demais. É apenas um café, Alice, ele disse, percebendo minha hesitação. Para conversarmos sem a interferência de clientes ou do Sr. Mendes pedindo para você reorganizar as prateleiras. Aceitei, ainda incerta, mas com uma pequena chama de esperança acendendo-se dentro de mim. Aquele café marcaria o início de uma nova fase na minha vida, uma fase que eu nunca imaginei merecer, mas que estava pronta, finalmente, para abraçar. Aquele primeiro café com Otávio se transformou em outro, e depois em um jantar, e logo estávamos nos encontrando regularmente. Ele era diferente de qualquer homem que eu havia conhecido. Paciente, atencioso, sem pressa. Nunca me pressionava, nunca exigia mais do que eu estava pronta para dar. Havia uma tranquilidade nele que me acalmava. Quando falava sobre sua matéria, química, seus olhos brilhavam com entusiasmo genuíno. Veja, Alice, dizia ele, desenhando moléculas em guardanapos de papel. O mundo inteiro é feito de ligações. Átomos que se conectam, se transformam, às vezes se separam, mas sempre buscando equilíbrio. Eu sorria, pensando como aquilo parecia uma metáfora para relacionamentos humanos também. Otávio tinha 35 anos quando nos conhecemos, 7 anos mais velho que eu. A experiência estava gravada em seu rosto, pequenas rugas nos cantos dos olhos, alguns fios grisalhos nas têmporas. Havia perdido a esposa para uma pneumonia que se complicou rapidamente, deixando-o devastado e sozinho. Por um tempo, pensei que nunca mais sentiria nada além de dor, confessou ele numa noite, enquanto caminhávamos após o cinema. Mas então um dia, percebi que o sol ainda nascia, as flores ainda desabrochavam, meus alunos ainda precisavam aprender sobre reações químicas. A vida insistia em continuar. Aquelas palavras ressoaram profundamente em mim. Eu também havia conhecido a dor, o arrependimento, a sensação de que não merecia um novo começo. Mas ali estava eu, 6 meses depois de nosso primeiro café, sentindo meu coração se abrir lentamente, como uma flor hesitante após um longo inverno. Em 1970, concluí o curso normal com boas notas. Sentia um orgulho imenso de mim mesma. Aos 27 anos, havia transformado minha vida através de esforço e persistência. Logo consegui uma posição como professora em uma escola primária municipal nos arredores da capital. O salário não era muito, mas somado ao que ainda ganhava trabalhando meio período na farmácia, me permitia viver com conforto modesto. Foi nessa época que tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida: contar a Otávio toda a verdade sobre meu passado. Nosso relacionamento estava ficando sério, e eu não podia, não queria, construir algo importante sobre segredos e omissões. Havia aprendido da pior maneira possível como mentiras, mesmo por omissão, podem destruir não apenas relacionamentos, mas vidas inteiras. Escolhi um domingo tranquilo, depois de um almoço que preparei em meu apartamento. Com o coração na garganta e as mãos trêmulas, relatei tudo: a morte do meu pai,
O casamento de Lina, meu envolvimento com Antônio, a tragédia que se seguiu. Falei sobre o derrame da minha mãe, sobre meu exílio na capital, sobre os anos de culpa e solidão. Não omiti nada, não suavizei minhas ações, não tentei me justificar. Otávio me ouviu em silêncio, sem interromper. Quando terminei, estava exausta emocionalmente, como se tivesse corrido uma maratona. Entendo se você quiser ir embora agora, disse, evitando seu olhar. Sei que não é fácil aceitar alguém com um passado como o meu. Para minha surpresa, ele pegou minhas mãos entre as suas. Alice, disse suavemente, todos nós cometemos erros, alguns maiores, outros menores, mas todos carregamos cicatrizes do passado. O que importa é o que aprendemos com eles, como crescemos, como nos tornamos pessoas melhores. Não tenho medo do seu passado, continuou ele. Tenho mais medo de um futuro sem você. Suas palavras abriram uma comporta dentro de mim. Chorei como não chorava há anos, não de tristeza, mas de alívio, de gratidão, de uma emoção que não conseguia nomear. Otávio me abraçou, me deixou chorar até não ter mais lágrimas, e então me beijou suavemente. Naquele momento, algo se curou dentro de mim. Não completamente. Algumas feridas nunca cicatrizam totalmente, mas o suficiente para que eu pudesse finalmente seguir em frente, para que pudesse acreditar que merecia uma segunda chance, que merecia ser feliz. Em julho daquele mesmo ano, Otávio me pediu em casamento. Foi um pedido simples, sem grandes gestos românticos, apenas nós dois sentados no pequeno banco do parque, onde costumávamos passear aos domingos. Quero construir uma vida com você, Alice, ele disse, segurando minhas mãos. Uma vida baseada em honestidade, respeito e amor. Quer se casar comigo? Disse sim, sem hesitação. Aos 27 anos, depois de tanto sofrimento e aprendizado, eu finalmente estava pronta para um novo começo. Nosso casamento foi pequeno. Apenas alguns amigos próximos, colegas de trabalho e, claro, Lina e Geraldo, que fizeram a longa viagem do Sul especialmente para a ocasião. Quando Lina me abraçou após a cerimônia, sussurrou em meu ouvido. Papai estaria orgulhoso de você, Alice, de quem você se tornou. Suas palavras foram o melhor presente que eu poderia receber. Os primeiros anos de casamento foram de adaptação e descoberta. Mudamos para uma casa pequena, mas confortável, com um jardim nos fundos onde plantei flores e ervas aromáticas, lembrando-me do jardim da casa dos meus pais. Otávio continuou lecionando química, e eu me dedicava às minhas turmas de crianças na escola municipal, encontrando uma satisfação profunda em ajudá-las a descobrir o mundo das letras e dos números. Em 1972, descobri que estava grávida. A notícia trouxe uma mistura de alegria e apreensão. Alegria pela vida que crescia dentro de mim, pelo futuro que se abria. Apreensão por lembrar da gravidez perdida de Lina, pelo medo do que poderia dar errado. Otávio foi uma rocha durante aqueles meses, sempre presente, sempre paciente com minhas ansiedades, sempre pronto para me apoiar. Paulo nasceu numa manhã chuvosa de inverno. Um bebê saudável, de bochechas rosadas e pulmões poderosos, como atestava seu choro vigoroso. Quando o coloquei no peito pela primeira vez, senti um amor tão imenso que mal cabia em meu corpo. Era como se todas as peças da minha vida finalmente se encaixassem, como se todo o sofrimento pelo qual havia passado tivesse um propósito, me levar até aquele momento, até aquele filho. Escrevi a Lina anunciando o nascimento, e sua resposta veio cheia de alegria e planos para visitar o sobrinho em breve. Ela também tinha novidades. Estava grávida de seu primeiro filho. A vida é curiosa, não é? Escreveu. Depois de tudo pelo que passamos, aqui estamos nós, construindo nossas famílias, encontrando nosso caminho para a felicidade. Os anos seguintes foram preenchidos com as alegrias e desafios da maternidade. Em 1975, tivemos nossa segunda filha, Cecília, batizada em homenagem à minha tia, que, apesar de tudo, havia estendido a mão quando eu mais precisava. Criar duas crianças pequenas enquanto trabalhava como professora não era fácil, mas Otávio sempre dividiu as responsabilidades comigo, quebrando os padrões da época em que o cuidado com os filhos era considerado trabalho de mulher.
Lina e Geraldo prosperaram no sul. A fazenda expandiu e, com o tempo, transformou-se numa produtora de laticínios de médio porte. Tiveram 3 filhos, todos homens, que cresceram correndo pelos campos abertos e ajudando o pai com o gado. Nos víamos raramente, talvez uma vez a cada 2 ou 3 anos, geralmente durante as festas de fim de ano. Mas mantínhamos contato através de cartas e telefonemas ocasionais. Nossa relação havia encontrado um equilíbrio confortável. Não éramos melhores amigas como algumas irmãs são, mas havíamos construído um respeito mútuo e um carinho genuíno que, considerando nosso passado turbulento, parecia quase um milagre. Nas raras ocasiões em que nos encontrávamos, havia sempre um momento inicial de desconforto, como se ambas precisássemos nos lembrar de que o passado estava realmente no passado. Mas logo caíamos numa rotina agradável de atualizações sobre filhos, trabalho, pequenas alegrias cotidianas. Em 1980, consegui realizar um sonho antigo: ingressar na faculdade de pedagogia. Já não era mais jovem, tinha 37 anos, e estudar enquanto trabalhava e cuidava de 2 filhos não foi fácil. Muitas noites passei debruçada sobre livros depois que as crianças dormiam, preparando trabalhos, estudando para provas. Otávio sempre me incentivou, assumindo mais responsabilidades em casa para me dar o tempo necessário para os estudos. Você é um exemplo para nossos filhos, dizia ele. Mostra a eles que nunca é tarde para aprender, para crescer, para se reinventar. A formatura, em 1984, foi um momento de imenso orgulho. Ver meus filhos, Paulo com 12 anos e Cecília com 9, aplaudindo quando recebi meu diploma, me fez pensar em como a vida havia me dado muito mais do que eu jamais imaginei merecer. Lina não pôde vir para a cerimônia, mas enviou um buquê de flores com um cartão que guardo até hoje. Da menina que vivia à sombra da irmã mais velha para a mulher que brilha com luz própria. Estou orgulhosa de você, minha irmã. Com o diploma em mãos, fui promovida a coordenadora pedagógica na escola onde lecionava. O novo cargo trazia mais responsabilidades, mas também mais satisfação profissional e um salário melhor. Otávio, por sua vez, havia se tornado diretor de uma escola estadual de ensino médio. Éramos o que se poderia chamar de uma família de classe média típica. Não éramos ricos, mas tínhamos conforto suficiente, estabilidade e, principalmente, éramos felizes. Os anos 80 trouxeram mudanças significativas para o Brasil. A ditadura militar chegava ao fim, a democracia renascia, havia um sentimento de esperança no ar. Como educadores, Otávio e eu vivíamos intensamente essas transformações, discutindo política à mesa de jantar, participando de reuniões de professores, sonhando com um país melhor para nossos filhos. Paulo, nosso primogênito, mostrava desde cedo uma inclinação para as ciências exatas, como o pai. Inteligente e metódico, passava horas desmontando aparelhos eletrônicos para entender como funcionavam. Cecília, por outro lado, herdara meu amor pela literatura. Aos 10 anos, já havia devorado boa parte dos clássicos infantis e começava a explorar obras mais complexas. Tentei ser o tipo de mãe que sempre desejei ter. Presente, compreensiva, capaz de enxergar cada filho como um indivíduo único, sem comparações injustas. As lições dolorosas do meu passado moldaram a maneira como os criei. Nunca quis que sentissem o que eu havia sentido crescendo, a sensação de ser sempre medida e encontrada em falta. Em 1986, 21 anos após aquela fatídica primavera de 1965, recebi um telefonema de Lina. Sua voz soava animada do outro lado da linha. Você não vai acreditar quem encontrei por acaso numa conferência de produtores rurais em São Paulo, disse ela, sem nem mesmo me cumprimentar primeiro. Meu coração deu um salto. Havia apenas uma pessoa cuja menção poderia causar tal reação em minha irmã depois de tanto tempo. Antônio? Perguntei, quase sem voz. Exatamente, confirmou Lina. Ele é agora um médico de meia idade, com cabelos grisalhos nas têmporas e uma aliança dourada no dedo. Não me reconheceu imediatamente. Ou fingiu não reconhecer. O que você fez? Perguntei, curiosa sobre como minha irmã teria lidado com esse encontro inesperado com nosso passado. Abordei-o durante o coffee break, contou Lina,
e pude ouvir o sorriso em sua voz. Você precisava ver a cara dele quando disse meu nome. Ficou branco como papel. E então? Apenas perguntei sobre sua vida, como qualquer conhecida faria. Ele gaguejou, disse que estava bem, que tinha uma clínica próspera e 3 filhos. Então me desculpei e saí, deixando-o ali, provavelmente se perguntando se eu contaria algo para a esposa dele. E você contaria? Perguntei. Claro que não, respondeu imediatamente. Não ganharíamos nada com isso, e outras pessoas sofreriam. Algumas histórias é melhor deixar no passado. Concordei com ela. Antônio era parte de um capítulo de nossas vidas que havíamos fechado há muito tempo. O que importava era o presente, as pessoas que amávamos, as vidas que havíamos construído a partir das cinzas daquela tragédia. No final daquele ano, nossa família fez uma viagem até a fazenda de Lina e Geraldo, no sul. Era verão e as crianças, primos que se viam raramente, logo estavam correndo pelos campos, nadando no riacho que cortava a propriedade, ajudando a ordenhar as vacas sob o olhar atento de Geraldo. Otávio e eu ficamos hospedados na casa principal, uma construção simples mas acolhedora, com varandas amplas onde nos sentávamos nas noites quentes para conversar e observar as estrelas. Uma dessas noites, enquanto os homens discutiam política na sala e as crianças jogavam cartas no quarto, Lina e eu nos encontramos sozinhas na varanda dos fundos. O céu estava incrivelmente estrelado, sem a poluição luminosa da cidade grande, e a lua cheia banhava os campos em luz prateada. Você está feliz, Alice? Perguntou minha irmã, quebrando um silêncio confortável que havia se instalado entre nós. Refleti por um momento antes de responder. Sim, disse finalmente. Não é a vida que imaginei quando era jovem. É melhor em muitos aspectos, mais difícil em outros. Mas sim, sou feliz. E você? Lina assentiu, um pequeno sorriso nos lábios. Também sou. É curioso, não é? Depois de tudo o que passamos, depois de todos os erros, as mágoas, as perdas, encontramos nosso caminho para a felicidade. Acho que é isso que significa crescer, respondi, observando a lua que parecia tão próxima que quase poderíamos tocá-la. Aprender com os erros, seguir em frente, encontrar paz com o passado. Você já se perdoou, Alice? Perguntou Lina, virando-se para me olhar diretamente. Completamente, quero dizer. A pergunta me pegou de surpresa. Haviam-se passado mais de 20 anos desde aquele terrível domingo em que tudo desmoronou. 20 anos de dor, crescimento, aprendizado, reconstrução. Refleti por um momento antes de responder. Acho que sim, disse finalmente. Não foi fácil e levou muito tempo, mas entendi que não sou apenas o pior erro que cometi. Que aquela menina de 22 anos, magoada e confusa, não é quem sou hoje. Lina assentiu, satisfeita. Fico feliz em ouvir isso, porque eu te perdoei há muito tempo, Alice. Completamente. Aquelas palavras, simples mas poderosas, foram como um bálsamo final para uma ferida antiga que, embora já não doesse como antes, ainda estava lá, em algum lugar profundo dentro de mim. Estendi a mão e segurei a dela, um gesto que dizia mais que qualquer palavra poderia expressar. Voltamos para casa após 2 semanas maravilhosas na fazenda. A vida seguiu seu curso. Os filhos cresceram, os cabelos embranqueceram, os corpos começaram a protestar com dores aqui e ali. Otávio e eu nos aposentamos. Vimos Paulo se formar em engenharia e Cecília em letras. Celebramos casamentos, nascimentos de netos, pequenas e grandes conquistas. Ao longo dos anos, mantive contato com Lina. Nossa relação, embora marcada pelo passado, havia encontrado um equilíbrio saudável. Não éramos as melhores amigas que talvez pudéssemos ter sido sem a tragédia que nos separou, mas éramos irmãs que haviam aprendido a respeitar e valorizar uma a outra, que haviam encontrado o caminho do perdão e da reconciliação. Em 1995, quando eu tinha 52 anos e Lina 55, recebi um telefonema que mudaria tudo novamente. A voz da minha irmã soava diferente ao telefone, mais baixa, quase hesitante. Alice? Preciso te contar uma coisa, mas não quero que você se alarme. Meu coração acelerou imediatamente.
Em todos os meus anos como educadora, aprendi que quando alguém começa uma conversa pedindo que não nos alarmemos, é exatamente o que devemos fazer. O que aconteceu, Lina? Os meninos estão bem? Geraldo? Todos estão bem. Ela me assegurou rapidamente. É sobre mim. Fiz alguns exames semana passada. Encontraram um caroço no meu seio esquerdo. Senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Câncer. Naquela época, ainda era uma sentença quase fatal, especialmente numa cidade pequena do interior, longe dos grandes centros médicos. Já fiz a biópsia, continuou Lina, sua voz agora mais firme, como se estivesse fazendo um esforço consciente para soar pragmática. Estou esperando os resultados, mas o médico daqui não parece muito otimista. Vou precisar ir para Porto Alegre fazer mais exames. E vou até aí, disse imediatamente, sem nem pensar nas aulas que teria que reorganizar, nas reuniões que teria que adiar. Posso pegar um ônibus amanhã mesmo. Não, Alice, ela respondeu com aquela mesma determinação que sempre caracterizou sua personalidade. Não há nada que você possa fazer agora. Vamos esperar os resultados definitivos. Se for o que estamos temendo, então conversamos sobre os próximos passos. Respeitei sua decisão, embora tenha sido uma das coisas mais difíceis que já fiz. Nos dias que se seguiram, vivia grudada ao telefone, ansiosa por notícias. Quando finalmente souberam o resultado, era o que temíamos. Carcinoma invasivo de mama, já em estágio avançado. Lina precisaria se submeter a uma mastectomia radical, seguida de tratamento com radiação. Desta vez, não aceitei um não como resposta. Conversei com Otávio, organizei uma licença na escola, arrumei minhas malas e peguei o primeiro ônibus para o sul. 24 horas de viagem, durante as quais minha mente não parou um segundo, alternando entre memórias de infância com Lina, orações desesperadas e planejamentos práticos sobre como poderia ajudar. Quando cheguei à fazenda, fiquei chocada com a aparência da minha irmã. Sempre forte e enérgica, Lina parecia ter envelhecido 10 anos em questão de semanas. Estava mais magra, com olheiras profundas, o rosto marcado pela preocupação. Geraldo me recebeu com um abraço apertado, sussurrando um "obrigado por vir", que dizia mais do que 1000 palavras. Os 3 filhos de Lina já eram adultos nessa época, mas todos voltaram para casa ao saber da doença da mãe. O mais velho, Roberto, assumira parte da administração da fazenda. O do meio, Carlos, era veterinário e cuidava do rebanho. O caçula, Felipe, estudava engenharia agrônoma em Porto Alegre, mas havia trancado o semestre para estar perto da família. A cirurgia foi marcada para a semana seguinte, em Porto Alegre. Decidimos que eu acompanharia Lina, enquanto Geraldo ficaria na fazenda com os filhos, garantindo que tudo continuasse funcionando. Na véspera da nossa viagem, encontrei minha irmã sentada na varanda da casa, olhando para o horizonte, onde o sol se punha em tons de laranja e vermelho. "No que está pensando?" perguntei, sentando-me ao seu lado. "Em como é estranho", ela respondeu, sem desviar o olhar do horizonte. Passei tanto tempo preocupada com aparências, com o que as pessoas pensariam de mim. Aquele casamento que nunca aconteceu, quanta energia desperdicei com isso. E agora? Tudo o que consigo pensar é nos meus filhos, no Geraldo, em você, nas pessoas que amo, no tempo que quero ter com vocês. Ficamos em silêncio por alguns instantes, contemplando o céu que escurecia gradualmente. "Tenho medo, Alice", ela confessou finalmente, a voz quase um sussurro. "Não da morte em si, mas de sofrer, de perder minha dignidade, de ser um fardo." Peguei sua mão entre as minhas, sentindo a fragilidade dos ossos sob a pele que começava a mostrar os sinais da idade. "Você nunca será um fardo", disse com firmeza. "E não vamos deixar você sofrer. Estaremos ao seu lado em cada passo." Os dias em Porto Alegre foram um borrão de hospital, médicos, enfermeiras, formulários para preencher, decisões difíceis para tomar. A cirurgia foi longa e complexa. Fiquei na sala de espera por 8 horas, alternando entre andar de um lado para outro e rezar silenciosamente. Quando o médico finalmente apareceu, seu rosto cansado não trazia boas notícias. Haviam encontrado metástases nos gânglios linfáticos. O câncer estava se espalhando.
Os meses que se seguiram foram uma batalha constante. Lina enfrentou sessões extenuantes de radioterapia, perdeu o cabelo, sofreu com náuseas terríveis, viu seu corpo se transformar à sua frente. Através de tudo isso, manteve uma dignidade e uma força que me deixavam admirada. Arranjei um afastamento prolongado da escola e passei a dividir meu tempo entre a capital, onde Otávio e nossos filhos já adultos cuidavam de nossa casa, e a fazenda no sul, onde ajudava a cuidar de Lina. Foi durante esse período, sentadas à mesa da cozinha tarde da noite, depois que Lina finalmente conseguia dormir algumas horas, que Geraldo me contou algo que nunca esqueci. Sabe qual foi a primeira coisa que Lina me disse quando soube do diagnóstico? Perguntou, mexendo distraidamente o café que já havia esfriado. Ela disse: Geraldo, prometa que vai manter contato com minha irmã Alice depois que eu me for. Ela é mais forte do que pensa, mas não deve ficar sozinha. Chorei ao ouvir isso, silenciosamente para não acordar Lina no quarto ao lado. Depois de tudo o que havíamos passado, depois de toda a dor que causei a ela, minha irmã ainda se preocupava comigo. Por quase um ano, a vida seguiu nesse ritmo estranho, suspenso entre esperança e desespero. Houve momentos bons, dias em que Lina se sentia forte o suficiente para caminhar pelo jardim, para se sentar na varanda e ler para os netos que vinham visitá-la, para participar das conversas à mesa de jantar. E houve dias terríveis, de dor incontrolável, de efeitos colaterais devastadores, de visitas à emergência no meio da noite. Numa tarde particularmente boa, quando Lina havia acabado de terminar sua última sessão de radioterapia e os médicos falavam cautelosamente em remissão, estávamos as duas sozinhas em seu quarto. Ela havia perdido muito peso, seu rosto estava pálido e os cabelos, que começavam a crescer novamente, eram agora completamente brancos, mas seus olhos ainda tinham aquela vivacidade que sempre a caracterizou. Alice, ela disse, ajeitando-se contra os travesseiros, quero te pedir uma coisa. Qualquer coisa, respondi prontamente, segurando sua mão frágil. Quero que você prometa que vai continuar vivendo plenamente, não importa o que aconteça comigo, que vai aproveitar cada dia, que vai amar seus filhos e netos, que vai viajar, aprender coisas novas, rir muito. Lina, comecei, mas ela me interrompeu. Estou em remissão agora e pretendo ficar assim por muito tempo, disse ela com determinação. Mas nós duas sabemos que a vida é imprevisível. E se algo acontecer, quero saber que você estará bem, que todo esse tempo que passamos afastadas, todo esse sofrimento, serviu para nos ensinar a valorizar cada momento. Prometi, com lágrimas nos olhos, embora no fundo precisasse acreditar, que Lina venceria aquela batalha, que teríamos muitos anos ainda pela frente. E por um tempo, parecia que minha fé estava justificada. Lina melhorou significativamente. Os exames mostravam que o câncer havia recuado, e embora os médicos nunca usassem a palavra cura, falavam em controle da doença com otimismo cauteloso. Ela voltou a se envolver com a administração da fazenda, a planejar reformas na casa, a sonhar com viagens que faria quando estivesse mais forte. Voltei para minha rotina na capital, ligando para minha irmã várias vezes por semana, visitando-a a cada 2 meses. A vida retomou seu curso normal, ou o mais normal possível após uma experiência como aquela. Paulo anunciou que seria pai, trazendo a alegria de um novo começo para nossa família. Cecília concluiu seu mestrado em literatura, realizando um sonho que nutria desde a adolescência. Em 1997, 2 anos após o diagnóstico inicial, recebi outro telefonema que me gelou a espinha. Era Geraldo, a voz embargada. Alice, ela está no hospital. O câncer voltou, agora nos ossos e no fígado. Os médicos dizem que não há muito mais o que fazer, além de controlar a dor. Mais uma vez, fiz as malas e viajei para o sul, o coração pesado de tristeza e medo. Encontrei Lina em um quarto de hospital, conectada a tubos e monitores, a pele amarelada pela disfunção hepática. Mesmo assim, quando me viu, abriu um sorriso fraco que iluminou seu rosto. Você veio, sussurrou. Claro que vim, respondi, segurando sua mão com cuidado para não deslocar a agulha do soro.
Sempre virei quando você precisar. As semanas seguintes foram uma despedida lenta e dolorosa. Lina foi transferida para casa, onde uma equipe de cuidados paliativos ajudava a controlar sua dor e proporcionar o máximo de conforto possível. Eu dormia em um colchonete ao lado de sua cama, acordando várias vezes durante a noite para verificar se ela precisava de algo, para ajustar seu travesseiro, para administrar medicação. Às vezes, quando a morfina aliviava a dor o suficiente para que ela pudesse conversar, relembrávamos nossa infância, as brincadeiras no quintal, as histórias que nosso pai contava antes de dormir, as festas de aniversário simples, mas cheias de alegria. Falávamos sobre nossos filhos, sobre como eles haviam crescido para se tornarem adultos que nos enchiam de orgulho. Falávamos sobre o futuro, um futuro que eu fingia acreditar que incluiria ela, embora ambas soubéssemos a verdade. Em uma dessas conversas, Lina me fez uma pergunta que ficaria para sempre em minha memória. Você acha que nossos pais estariam orgulhosos de nós, Alice? Apesar de tudo? Refleti por um momento. Acho que sim, respondi finalmente. Cometemos erros, nos machucamos, nos perdemos por um tempo, mas encontramos nosso caminho de volta uma para a outra. Construímos vidas significativas, criamos filhos bons e decentes. Sim, acho que eles estariam orgulhosos. Lina assentiu, satisfeita, e fechou os olhos, exausta pelo esforço de conversar. Estou feliz por termos tido essa segunda chance, murmurou, já quase adormecendo. Feliz por termos encontrado o caminho de volta para sermos irmãs de verdade. Numa manhã de domingo, quase 3 meses após minha chegada, acordei com o silêncio. Um silêncio diferente, mais profundo do que o habitual. Soube, antes mesmo de olhar para a cama ao lado, que Lina havia partido durante a noite. Seu rosto estava sereno, sem traço da dor que a atormentara nas últimas semanas. Parecia apenas adormecida, como se pudesse acordar a qualquer momento e pedir um copo d'água ou perguntar que horas eram. Sentei-me na beira da cama e segurei sua mão, ainda quente, pela última vez. Adeus, minha irmã, sussurrei. Obrigada por me ensinar sobre perdão, sobre recomeço, sobre amor que persiste apesar de tudo. O funeral foi realizado na pequena capela da cidade, seguido do enterro no cemitério local, onde nossos pais também descansavam. Estava lotado, parecia que toda a comunidade havia aparecido para prestar suas últimas homenagens. Lina havia tocado muitas vidas durante seus 57 anos de existência. Ouvi histórias sobre sua generosidade, sobre como ajudava famílias em dificuldade, sobre seu trabalho voluntário na escola rural. Otávio, Paulo e Cecília vieram para o funeral, trazendo apoio e conforto nos dias difíceis que se seguiram. Geraldo, destruído pela perda da esposa, encontrava forças apenas para o bem dos filhos e netos. À noite, quando todos dormiam, eu o ouvia chorar baixinho em seu quarto. O quarto que havia compartilhado com Lina por quase 3 décadas. Voltei para casa uma semana depois, carregando comigo não apenas a tristeza pela perda, mas também uma gratidão profunda pelo tempo que tivemos juntas, pelas barreiras que conseguimos derrubar, pelo amor que, apesar de todas as mágoas, conseguiu florescer novamente entre nós. Nos anos que se seguiram, mantive contato próximo com a família de Lina. Telefonava regularmente para Geraldo, visitava a fazenda quando podia, acompanhava de perto o crescimento dos netos. Era uma forma de honrar a memória da minha irmã, de manter vivo o vínculo que havíamos reconstruído com tanto esforço. A vida continuou seu curso. Otávio e eu nos aposentamos completamente, dedicando nosso tempo a projetos pessoais e aos netos que chegavam em número crescente. Viajamos, conhecemos lugares que sempre sonhamos visitar. Desfrutamos da liberdade que a aposentadoria nos proporcionava. Em 2010, Otávio foi diagnosticado com Alzheimer. Foi devastador ver aquela mente brilhante, que havia me ensinado sobre moléculas e ligações químicas, gradualmente se apagar. Assumi o papel de cuidadora, aprendendo a lidar com os desafios diários que a doença trazia. Nos momentos mais difíceis, lembrava-me de Lina e sua batalha contra o câncer, de como ela manteve a dignidade até o fim, e isso me dava forças para continuar. Otávio faleceu em 2015, depois de 5 anos de declínio gradual.
Fiquei viúva aos 72 anos, após mais de 4 décadas de um casamento feliz. Foi um golpe duro, mas não estava sozinha. Meus filhos e netos me cercavam de amor e atenção, e eu havia aprendido, ao longo de uma vida de perdas e recomeços, que a dor, por mais intensa que seja, não dura para sempre. Hoje, aos 82 anos, olho para trás e vejo uma vida marcada por erros e acertos, por quedas e levantadas, por dor e alegria. O erro que cometi aos 22 anos poderia ter definido toda a minha existência, poderia ter me condenado a uma vida de amargura e isolamento. Mas, de alguma forma, encontrei forças para reconstruir, para buscar perdão, para me tornar uma pessoa melhor a partir das cinzas do meu maior erro. Aprendi que não somos definidos pelos nossos piores momentos, mas pela maneira como respondemos a eles, como crescemos a partir deles, como usamos nossas cicatrizes para nos tornarmos mais compassivos, mais compreensivos, mais humanos. A história que compartilhei com vocês hoje não é apenas sobre uma traição, sobre um caso proibido que destruiu uma família. É sobre redenção, sobre segundas chances, sobre a capacidade humana de perdoar e ser perdoado. Se há algo que gostaria que vocês levassem desta história, meus queridos, é que nunca é tarde demais para recomeçar, para buscar perdão, para construir uma vida significativa a partir dos escombros dos nossos erros. Nossas escolhas do passado não precisam determinar nosso futuro. Podemos sempre escolher um caminho diferente. Podemos sempre escolher o amor, a compaixão, a verdade. A jornada não será fácil. A minha certamente não foi. Haverá dias de dúvida, de culpa, de medo. Mas se persistirmos, se enfrentarmos nossas sombras com coragem e honestidade, podemos encontrar, como eu encontrei, uma paz que parecia impossível no auge de nosso desespero. E quanto ao amor, bem, o amor verdadeiro não é aquela paixão arrebatadora que nos cega para tudo o mais, que nos faz ignorar limites e trair confiança. O amor verdadeiro é paciente, é generoso, é honesto. É o que Otávio me ensinou ao longo de nossos anos juntos. É o que Lina e eu, apesar de tudo, conseguimos reconstruir como irmãs. É o que procuro passar para meus filhos e netos todos os dias. Então, se você está passando por um momento difícil, se cometeu erros que parecem irreparáveis, se sente que não há saída para a escuridão em que se encontra, lembre-se da minha história. Lembre-se que uma menina de 22 anos que traiu a própria irmã e destruiu sua família, conseguiu, com tempo, esforço e muito amor, reconstruir sua vida e encontrar paz. Você também pode. Não importa o quão profundo seja o abismo em que se encontra, há sempre um caminho de volta à luz. Basta dar o primeiro passo, e depois outro, e mais outro. Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, até que perceba que não é mais a mesma pessoa que cometeu aqueles erros, que cresceu, que aprendeu, que se transformou. Esta é a mensagem que deixo para vocês hoje, a lição mais valiosa que aprendi em meus 82 anos de vida. Somos mais do que nossos erros. Somos nossa capacidade de aprender com eles, de repará-los, de usar nossa experiência para ajudar outros que possam estar trilhando caminhos semelhantes. E agora, se me permitem, gostaria de pedir novamente: se esta história tocou seu coração, deixe seu like. Inscreva-se no canal para mais relatos como este e me conte nos comentários se você já viveu uma situação onde o perdão, seja dar ou receber, transformou sua vida. Suas histórias me inspiram a continuar compartilhando as minhas, mesmo as mais difíceis e dolorosas. Obrigada por me ouvirem hoje. Até o próximo vídeo. 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 Até o